Pedrosa, olha, mas que dia complicado pro vascaíno no dia de ontem. E muitos vascaínos com uma expectativa do Ramon permanecer. E alguns eu vendo, agora também esse cara pode ir embora. Mas eu acho que não tava pensando quem vem, né? Que o problema não é só ele ir embora. Porque o trabalho do Ramon é um trabalho bacana. O negócio é quem vem pro lugar desse treinador. Agora o Vasco fica à deriva técnica novamente. Mais uma vez, Lucas Pedrosa. Esse é só o reflexo do amadorismo, da incompetência que vem tomando conta do Vasco nos últimos meses, nos últimos anos, sob a gestão da 777. A gente até tenta ser otimista, ver algo de positivo, mas para você ter uma noção, tinha uma reunião marcada, o Emiliano Dias e o Ramon Dias iriam até o CT e eles receberam um telefonema de que não poderiam entrar no CT nem mesmo para se despedir dos funcionários e dos jogadores. Então foram maltratados, caras que chegaram no Vasco da Gama no ano passado quando ninguém queria vir, quando ninguém mais acreditava no Vasco, quando o Vasco tinha 9 pontos, eles fizeram 36 pontos e salvaram o Vasco de um rebaixamento que muito provavelmente hoje o Vasco estaria jogando a Série B. A verdade é essa. Então eu acho que teve uma ingratidão muito grande, o clube nem desejou uma boa sorte aos profissionais nas redes sociais e principalmente, eles pediram para sair. Naquele momento pediram para sair, mas eu já falei aqui, para mim o que aconteceu não foi erro, foi ordem. Foi ordem de ter postado o tweet naquele tempo para não pagar a multa rescisória, porque já se entendia que a 777 não estava gostando da postura do Ramon. E qual era a postura do Ramon, Pedrosa? Cobrar reforços desde o início da temporada, coisa que a torcida sempre fez. Ele também deixou claro que a 777 pediu para colocar os jovens em campo, isso também incomodou. Então, quando eles pediram para sair de cabeça quente após o jogo, que também foi um erro deles, mas que era uma coisa completamente contornável no vestiário, se o Vasco tivesse um diretor de futebol, o diretor de futebol poderia contornar, mas o Vasco está há um mês sem diretor de futebol pela incompetência da diretoria, isso não aconteceu. Então hoje o Vasco é o quê? Hoje o Vasco é um clube sem diretor de futebol, vai chegar o Pedro Martins depois de um mês, depois da bagunça toda feita, sem patrocínio master, é o único clube da Série A que não tem patrocínio master, é um clube que tem mais de 15 milhões de torcedores e não tem nem 50 mil sócios torcedores, em todos os departamentos é cobrado e é incompetente, e a torcida, como a gente viu aí, vai cobrar. Aí a gente entra no aspecto da cobrança, das ameaças. Eu sou totalmente contra, tá? O mundo ideal é que isso nunca existisse. Nunca que um torcedor pode invadir o trabalho de um jogador para poder cobrar, para poder ameaçar que vai bater nele no shopping, que vai bater nele na boate. Agora, qual é o mundo real? Eu concordo com esse tipo de coisa? É claro que não. Mas o mundo real é que esses jogadores ganham e ganham muito bem, esses jogadores representam uma instituição centenária e que está todo mundo cansado de passar vexame após vexame. Esses jogadores são os caras que protagonizaram um 4-0 Criciúma dentro de São Januário com uma torcida que só apoia. Eu concordo com, 20% do que esses caras falaram aí. E quais são esses 20%? É a torcida top 1 do Brasil. Por quê? Porque só apanha e tá sempre lá. É a torcida que, se fizer um estádio de 100 mil, vai lotar para botar para 100 mil, que compra a camisa oficial, que paga sócio torcedor e, novamente, o torcedor só consome e não recebe nada. Eu sou a favor disso? Claro que não. Eu acho que isso vai decidir alguma coisa? Claro que não, porque senão o Vasco não teria caído para a Série B. Agora, tratar isso no mundo real como algo absurdo, meu Deus do céu, não, é a indignação do torcedor ali. Concordo com várias falas deles? Claro que não, mas existe ali a indignação do torcedor e que representa muita gente pelo Brasil que está indignado com essa situação que o Vasco está vivendo. Olha, chega no assunto do Vasco da Gama, Venê. Eu sempre falo pra vocês, né? Eu acho que quando é um protesto combinado, que eu acho que foi o que aconteceu, pelo que a gente tá vendo aí, eles não invadiram nada, não agrediram ninguém. Eu gosto. Porque a gente sabe que às vezes o jogador de futebol, ele vive numa bolha, né? Uma bolha, uma blindagem muito excessiva. E que é aí, tem que ser por aí. Os caras, eles são alvos, eu falo, o jogador de futebol no Brasil é mais cobrado que um político, né? Então eles têm que ter a proteção deles, inclusive. Com certeza. Mas eu acho interessante isso acontecer, porque conecta o grande torcedor, que eles têm a voz, a fala de grandes torcedores, da galera que apoia, que vai. Pro jogador, às vezes, falar, caraca, é verdade, cara, olha essa camisa que eu tô vestindo, os caras estão sempre aqui comigo, eu vou em São Januário, é um caldeirão, eles tomam porrada e estão ali. Eu acho interessante. É claro que com a intimidação, as falas de intimidação, de agressão, eu não gosto. Mas todo o resto eu acho interessante. E mais do que isso, Vene Casagrande, um fato como esse, e eu acho até o barulho que se faz na internet com torcida é importante,
Porque, e aí eu falo como torcedora de um clube SAF. A SAF tá aqui e a torcida tá aqui. Às vezes eles estão ilhados e tem um mar que divide os dois. Alguma coisa tem que conectar. E a SAF precisa entender que aquilo não é só dinheiro, é amor, é passional. O futebol é paixão. E essas pessoas não ganham R$1 pelo Vasco, elas só são apaixonadas. O Pedrosa apaixonado, o Vascaíno apaixonado, o Botafoguense... A gente não ganha, não, a gente gasta. A gente gasta, exatamente. Então, ninguém obriga, então acaba o futebol. Acaba o futebol. Eu acho importante essa questão empresarial, ela ser rompida com o entendimento de que esses caras, essas mulheres, esses vascaínos, os botafoguenses, enfim, os torcedores, eles são apaixonados. E aí precisa ter essa... Eu vou dar um exemplo rápido. A venda do Jefinho ficou meio esquisita. Vocês lembram disso? Uhum. E aí a torcida foi o quê? Cobrou. Na internet. Cobrou. Aí o que o John fez? Caraca, é meu, eu sou o dono, eu posso vender e não falar nada. Mas... eu vou ter que dar uma satisfação. Sim. E ele foi lá, depois voltou e deu. Então eu acho importante isso acontecer, fatos como esse acontecerem, Vene, pra dar uma chacoalhada na SAF. Eu não sei se chega neles, mas o barulho é feito. Eu vou ser sincero, eu respeito a sua opinião, mas eu não acho isso aí bacana, inclusive da forma como foi feita a exposição. Quer fazer? Quer conversar? Marca numa sala e não precisa expor com imagem. Isso aí, tudo bem. Isso é uma exposição muito grande, é totalmente desnecessário. E outra, uma pergunta que eu faço. O que esse torcedor que aparece na imagem, por que ele tem mais direito que o seu marido, por exemplo, que também é muito torcedor vascaíno? O seu marido não tem direito de ir lá conversar com os jogadores e cobrar? Mas a questão não é essa. Não, tudo bem, mas só por ele ser... O Juninho não vai conseguir entrar no CT. Beleza, mas por que ele pode entrar no CT? Mas aí é uma questão de uma torcida organizada que apoia tudo. Mas e se o Juninho fosse da torcida organizada? Ele estaria lá. Não estaria lá. Olha só. A torcida organizada não são só essas pessoas, gente. Ninguém. Na boa, assim, com todo respeito. Eu entendo você. Sabe qual é o grande problema disso? Aí o Vasco vai jogar super bem na próxima partida, todo mundo vai achar que foi por conta dessa reunião. Você. Tu acha eu que acho vai? interessante. Não. Você acha que vai jogar bem? Mas pode acontecer. Mas, Outra coisa, eu olhar... não sou contra a conversa. Eu sou contra a exposição. Gente, na boa, o cara virou ali em vídeo e falou pro cara o seguinte, se eu te encontrar na rua, se eu te encontrar na rua, eu falei, vou te pelo amor de enfiar a Deus. porrada. Olha, eu falei aqui que a parte da intimidação e da agressão, exatamente, eu nunca concordo. esse é o ponto. Então, pra que essa concordo. exposição toda em imagem? Pedrosa, me tira uma dúvida. Quem expôs isso, a imagem? Acho que foi um avivo que eles fizeram. É errado, gente. Quer conversar? Por quê? Qual é a necessidade de mostrar? Mas olha só, você acha que... Eu vou te fazer Conversa numa sala, pô. Esse é o mundo ideal, Vene. Esse é o mundo e só ideal. pra finalizar minha linha de raciocínio? Não, e só pra finalizar minha linha de raciocínio? Não. Gente, com todo respeito, a 77 já mostrou em vários casos que não tá nem aí. Quer conversar? Conversa com os membros da 77. Ou o novo diretor que acabou de chegar, que nem foi apresentado oficialmente, de fato vai fazer alguma mudança de uma hora para outra, de mas um aí dia pro outro. eu tenho uma opinião. Mas a questão é, eles vão lá... E posso ser sincero, isso espanta jogador. Vai Não, ter jogador que vai ver, tem jogador que vai ver isso, claro. Tem jogador que vai ver isso e vai falar assim, pô, o que eu vou fazer no Vasco? É claro, mas qualquer clube do Brasil faz isso. O Flamengo faz isso. Mas a gente não pode normalizar isso. Mas não é normalizar. Esse Não, o Flamengo, mas vocês eu vou te entenderam falar. perfeitamente que a parte de agressão, de invadir... Ninguém é a favor eu disso. não sou a favor. eu não sou. Eu só sempre falo aqui que eu sou a favor, quando é marcado, dos jogadores escutarem muitas vezes isso. um retrato. Eu sou a favor da conversa numa sala, não nessa exposição. Você me pergunta assim, o Juninho não tava ali, mas sabe o que eu tava vendo ontem? O meu marido assistindo esse vídeo falando assim, é isso aí! Exatamente isso. É isso aí, tem que falar! Ele tava assim, calma, cara, você vai passar mal. Não, tudo bem. Então o Juninho vai achar que o Vasco, se jogar bem na outra partida, por conta dessa conversa. Mas o torcedor tá cansado de ser humilhado. Mas não vai... Gente, estamos falando de um clube. Alguma coisa tem que ser feita. Se eu sou a 77, eu não tô nem aí pra isso. Alguma coisa tem que ser feita. A torcida organizada, e eu bato neles o tempo inteiro. É verdade. Eu acho ridículo o que eles fazem. Sai pra brigar, sai não sei o quê, ameaça, sou contra tudo isso. Mas a torcida organizada é quem tem acesso ao clube. Por quê? Pedrosa, futebol brasileiro. eu sou contra a futebol brasileiro. Eu sou contra a exposição. Mas aí tu vai fazer o quê? Não grava, não. Tu acha que o Lúcio vai fazer isso? Não. Claro que não. Isso é combinado. Aí é outra parada. Eu tô falando o que aconteceu no Flamengo, por exemplo. Não é o mundo o Marcos real. Braz já teve conversa com os caras de torcida organizada e
porta fechada. E já fizeram bateção lá, já quebraram um carro. Mas aí não foi nada combinado. Esse caso aí foi combinado, ou eles invadiram. Não, eles abriram a porta. Mas por que se você não abrir a porta, eles vão quebrar? E quebrar, gente, ele vai chamar a polícia. Vai ter Não, Venê, não, Venê. Eu entendo. Não, olha só, Pedro. O que eu tô querendo dizer, o que você disse ainda é normal. Eu não vou bater palma pra isso. Eu entendi você, Venê. E eu entendo, Isso é errado, eu gente. entendo que você discorda. Eu entendo perfeitamente. Que você acha que isso não. Mas o que eu quero dizer é que o jogador, às vezes, escutar, sair da bolha e escutar o torcedor de Não, verdade você da não entendeu, arquibancada, Fernandinha. isso é importante demais. Eu não sou contra a conversa, eu sou contra a exposição. Eu entendi. É isso, ponto. Você achou legal tivesse a conversa, mas sem o ao vivo, por exemplo. Isso, pô. Perfeito. Agora, tem um outro ponto de SAF que eu acho mais importante. Tem dois pontos que eles são cruciais para a SAF fazer um trabalho. A SAF sempre vai pensar no dinheiro. Isso aí foi que horas? 2h30, antes do treino. Esses caras não trabalham, não? Não, Venê, isso Peraí. Venê. Não, isso é sério, gente. Pode trabalhar de noite, pode trabalhar Ah, calma aí, Pedrosa. Venê, olha só, cara, eu não tô Bem-vindo ao Rio. defendendo. Mas é verdade, cara. gente. É verdade, cara. pô. Ué, peraí, calma aí. Pô, 2h30 da tarde. com Eu todo não tava respeito. trabalhando Peraí. mais, eu saí daqui e tava livre. Eu saio do trabalho aqui, a gente sai 2 Não, horas. peraí. 2h30 eu faço o que eu quiser. 2h30 da tarde. Os caras não tem mais nada a fazer do que ir lá, entre aspas, invadir o CT do Vasco, ameaçar os jogadores. Eles ameaçaram os jogadores, Venê, gente. ninguém tá defendendo a ameaça, Venê. Você tem que entender que é o seguinte: a torcida organizada no futebol brasileiro, ela existe desde que o mundo é mundo, correto? Isso não é uma especificidade só do Vasco. E elas Pelo são amor de Deus. importantes pra festas, pra Não, cobrança. eu não sou contra a torcida organizada. Eu sou a favor, inclusive, Nesse acho programa maravilhoso. aqui, a gente já cobriu mais protestos da torcida do Flamengo do que da do Vasco. Então esse negócio Mas de... estamos olha só, falando calma de aí. protesto, Esse negócio não é de- algo combinado, Pedro. Isso é protesto. Não, isso foi combinado. Os caras abriram o CT, gente. Isso não é combinado. Eles entraram e falaram assim, ó... A gente vai entrar. Então porque a vamos gente- tratar como Porque a protesto. gente vai falar com ninguém jogador. Mas é protesto. Então a gente trata como Claro que é protesto. protesto. Claro, os muros de São Januário... Não é uma reunião entre elenco e jogador. Os muros de São Januário amanheceram hoje pichados. Pichados. Protesto. Então é protesto. Protesto. Então, assim, E eu olha acho só. mais bobo o muro pichado do que isso daí. É claro, O muro claro que pichado, você só tá suja o depredando. muro, aí você tem que pintar vocês não e o estão jogador entendendo. não É lê. lógico. E outra Agora, coisa, Eu sou a isso favor da aí, conversa. isso aí é legal. Eu só não sou a favor da exposição. Olha só, o mundo ideal é... E detalhe, é isso só nunca- eles aparecem. ó. Nunca poder... Não, os jogadores apareceram. Aparece. Não, mas é muito pouco. Não é, o Michael falou por minutos. É, o Michael falou. Eu Não é. até brinquei, gente, o Paê não O tá Michael entendendo falou, nada, né? O Michael Paê tava falou, com o uma Lúcio cara falou, o de... Pedro falou. A questão é a seguinte, o mundo ideal é que isso nunca acontecesse. O jogador não tem que ser exposto dessa forma, jamais, de forma alguma. Agora, o mundo real é o seguinte, o torcedor tá cansado de ser humilhado. Quando o torcedor organizado vai lá pra cobrar e fala o que fala, e fala um bando de besteira assim, mas fala coisa pertinente também, pra que o jogador É isso. se coloque Eu no também lugar que ele acho. tá, porque ele tem que se colocar no lugar que ele tá, ele representa o torcedor, não é só o organizado não, é o torcedor do Brasil inteiro. Tá todo mundo cansado, veja. É vexame contra Nova Iguaçu, é vexame contra Água Santa, é vexame contra o Criciúma, a gente só compra, só paga sócio torcedor, só dá dinheiro pro Vasco, e o que o Vascaíno recebe? O que o Vascaíno recebe? E um ponto, uma torcida que esgota o ingresso em uma Não é hora. esse, gente. Olha só, o meu ponto é o seguinte, é apenas a exposição, acho totalmente Eu já desnecessária. entendi. Beleza, agora- pra torcida, como a Fernanda falou aí, tem que o Juninho é vascaíno, certo? É. Ele tava aqui no telefone assim, ó. É isso aí. Exatamente. Tava aí ontem, Eu ele tô tava. cansado. Irmão, tem uma imagem no jogo do último final de semana que o torcedor é consolado por duas mulheres. Eu não sei se vocês viram essa imagem. Eu vi. O cara chorando copiosamente. Como é que um jogador que ganha 500 mil reais vai ter a pachorra de chegar em casa e falar assim, cara, eu tomei de 4 pro Criciúma, eu ganho um salário altíssimo, eu sou privilegiado dentro de um país pobre como é o Brasil. verdade. Eu não sei se vocês Muitos viram. gostariam de estar no Você meu viu lugar. que a gente E eu não vou comentou ter sobre isso vergonha? ontem. Ah, A pô. entrevista coletiva do presidente do Cuiabá. É perfeita. Ele foi perfeito. É perfeita. Ele falando, porque ele foi questionado sobre tentar melhorar a autoestima dos jogadores, a disposição dos jogadores. Aí ele foi e citou, os jogadores têm um alto salário, Sim. tem um CT absurdo à disposição, tal como o Vasco, tem salário em dia, um bom CT à disposição. Precisa disso? Chegar um torcedor lá e botar dedo na Precisa. cara? E o ponto principal, Então, eu isso acho é- que isso vai mudar alguma coisa? Não. Senão o Vasco não tinha caído pra Série B. É.
Mas eu acho... Agora, mas a indignação do torcedor é justa. E assim, eu acho que ele tem que sentir... a indignação tá certo. Mas olha aqui, eu acho que esses torcedores, eles representam os outros e se sentem ouvidos. Cara, eu não aguento mais. Não aguento mais, pô. No sábado, depois do jogo do Criciúma, eu fiquei sem falar com meu marido porque ele não tava abrindo a boca. Ele só falou no telefone com o pai que era pra falar do Vasco. Passou o domingo inteiro com o pai. Tu vai pedir discernimento desses caras? Não. Que eles façam um Não discurso vai. maravilhoso? Eles não vão fazer. Não vai. Pô. E por isso que eu Eles falo, não vão a fazer. parte Pra da quem expor desse intimidação eu jeito? não gosto. É isso, A parte da gente. intimidação Ninguém gosta. eu não gosto. Ninguém Mas gosta. todo o resto deles furarem a bolha e falar pro jogador, ó, irmão, é isso. A gente tá aqui todo jogo e bababá. Como eu comecei meu discurso aqui, né? Isso é importante. E aí é o que eu falo, ainda mais num clube SAF, que a bolha SAF pensa mais, obviamente, na parte financeira. E aí, como que você transforma uma empresa numa empresa passional, que é o futebol? Nenhuma empresa é passional no mundo, só o futebol. Então, como você pega uma empresa que pensa em dinheiro, lucro, que é uma empresa normal, e fala... Pô, irmão, te falar, essa empresa aqui, ela é passional. Ela trabalha com paixão. Não, Fernandinha. Então, isso é importante. E se alguém, ter uma... se a 77 estiver pensando apenas em dinheiro, nada disso vai mudar o pensamento Mas dele. alguém tem que cobrar. Vai mudar, sabe por quê? No ano passado, quando isso aconteceu, mudou. Mudou Por o quê? Mudou, eles contrataram os jogadores acima de 30 anos, que eles não contratavam, eles gastaram dinheiro no técnico. Tu acha que o Ramon Dias tem um perfil da 777? É claro que não. O Ramon Dias sai do Vasco porque ele tem um perfil de cobrança. Ele não tá Mas acostumado aí com a que tá. mediocridade. Mas aí eu vou Entendeu? finalizar o nosso assunto e a gente pode continuar amanhã, que a gente acabou o nosso tempo. Uma pena. Tem que falar uma coisa. O que é mais... Por que não serve um treinador bocudo? Por que não serve? Porque ele cobra. Por que cobra? E outra coisa, aí Por que que eu cobra? falo, aí eu vou Gente, dizer... eu sou o que mais bato nessa Aí eu- cultura então- chata que é o futebol brasileiro, que E o tem treinador não outro pode. ponto. São três pontos aí. Tinha um treinador bocudo e ele caiu. A torcida tem que cobrar, tem que estar junto. E tem um outro ponto que não deixam... Que vai ter acaba esganando e deixa de lado. Mas tem um outro personagem importante que é bocudo e não deixam falar, que é o presidente. Porque esse é o elemento de cobrança. E quando tenta cobrar, esgana e não deixa e tal. Não é que Então, ele não assim, deixa. É por contrato, ele não pode falar. Mas é O próprio Pedrinho é falou isso. É um contrato, mas gente. então, mas Só que aí mas é o que eu tô Só que o falando. torcedor vascaíno precisa entender que o clube foi vendido, gente. Então, se ele já percebe que o presidente não pode falar, que o bocudo foi embora, quem que tem que falar? Não dentro do CT e expondo Benê, desse se a jeito. 777 não Beleza. tivesse cobrança da torcida, não tivesse comprado o Vasco. É isso. Toma! É isso. Comprasse outro time que Não, não tem Comprado, torcida. Toma! queria. Pedrosa. E você vende Pode ter cobrança. Vai ali, vai lá. Pode ter vai lá, cobrança. cara, aí compra no Mas supermercado. pode Ninguém ter vai estar lá cobrança. batendo na tua Mas o porta. cara da 77 vai ver assim. Ah, Mas não deveria, hein? Não deveria. gente, mas não tem Não isso de deveria. deveria, Fernando. Olha, O cara comprou o clube.